Olá, nono ano, nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Érica e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Vocês podem acompanhar da página 23 a 26, tá bom? Então, a gente vai ver os impactos da globalização sobre o mercado de trabalho e aí a gente vai falar sobre o desemprego. Então, o que é desemprego? Desemprego é a medida da parcela de força de trabalho disponível que se encontra sem emprego. Esse fenômeno social a gente vai ver que é observado principalmente em países subdesenvolvidos, cuja economia não consegue suprir o crescimento populacional, mas tem outro agravante que é a crescente mecanização e a informatização dos processos de trabalho, acabando com cargos que antes eram ocupados e desempenhados por pessoas que não tinham instrução e agora, por exigirem conhecimento e formação, acabam sendo excluídos do mercado de trabalho. A gente vai ver que a concorrência entre as empresas, que é uma das características mais recentes do período da globalização, vai levar essas empresas à busca contínua de renovação e estratégias de produção e de comercialização de seus produtos. Com isso, essas empresas vão buscar trabalhadores mais criativos, mais qualificados, tá bom? Com um alto nível de escolaridade e também que sejam capazes de se adaptar às mudanças em todos os setores de produção, tá bom? Existem, a gente vai ver, muitas causas para o desemprego, mas na atual fase da globalização, a inserção das inovações tecnológicas nos processos produtivos tem contribuído para o problema aumentar. A esse tipo de desemprego dá-se o nome, tá bom, de tecnológico ou estrutural, tá bom? Porque são derivados em grande parte da substituição da mão de obra humana pela mecanização e pela informatização do processo produtivo. É importante também compreender que não é somente a introdução de novas tecnologias nas cadeias produtivas a responsável pelo desemprego estrutural, tá bom? Mas também a lógica do capital, que por meio de novas técnicas de produção visa, com o pagamento de mão de obra, economizar, tá bom? Então, eles querem economizar com mão de obra e obter mais lucros. Além das dificuldades impostas pelo desemprego estrutural, também existe o desemprego conjuntural, que diz respeito à dispensa de mão de obra durante uma crise econômica, período em que as demissões são temporárias e os empregos são retomados quando a crise é superada. Que nos últimos meses a gente viu muito isso no nosso país e no mundo, né? O desemprego causado pela crise da pandemia. A gente vai ver que existem várias consequências sociais para o desemprego e na imagem a gente está vendo aí algumas delas. Então, vou citar algumas como a exclusão social, a redução da qualidade de vida, tá bom? O aumento, né, das desigualdades sociais é visível quando isso acontece, tá bom? E outro assunto que a gente vai falar é sobre a globalização e o capital financeiro, para a gente fechar esse percurso. Então, a gente vai ver que com a globalização houve também o aumento do fluxo de capitais financeiros em todo o mundo, por meio de operações que são realizadas por bancos e empresas, tá bom? A globalização das finanças ou capital financeiro favoreceu o capital especulativo, tá bom? E com esses especuladores de moedas, as ações, ou seja, as pessoas e instituições financeiras que possuem grande poder de compra e que adquirem, por exemplo, milhões de dólares de moedas nacionais quando estão desvalorizadas e as vendem posteriormente quando se valorizam, assegurando grandes lucros. Com as ações das empresas também ocorre a compra e venda realizada nas bolsas de valores dos países. Eu vou já colocar um pouquinho de um vídeo para vocês aprenderem um pouco sobre o que é bolsa de valores. A gente vai ver que a rede global de computadores permite a movimentação instantânea de capitais financeiros, o fato que acelerou a internacionalização das finanças, tá bom? Então, hoje em dia, os operadores do mercado financeiro transferem milhões de dólares de um país para o outro, tá bom? Ao primeiro sinal de insegurança no mercado de capitais.
o que pode gerar grande crise econômica, tá bom? Então, isso pode gerar grandes crises econômicas, aonde o capital havia sido aplicado. Então, eu vou passar o vídeo para vocês. Beleza? Vamos entender um pouquinho o que é a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é um ambiente onde ocorrem as negociações de compra e venda de títulos emitidos pelas empresas públicas e privadas e é o coração do capitalismo financeiro. Os títulos eles vão funcionar como produtos que são oferecidos para os seus clientes. E esses clientes eles vão ser chamados de investidores. E por qual razão que existem as bolsas de valores? Elas vão abrir caminho para que uma pessoa possa investir em determinada empresa. A participação dessa pessoa ocorre em partes da empresa que são disponibilizadas para arrecadar recursos financeiros. O fato é que isso vai permitir que você vire sócio dessa instituição, mesmo que com uma pequena participação. E como é que faz para investir na bolsa? Antes, é necessário encontrar uma corretora de valores. Eles vão mostrar como é que é o funcionamento da Bolsa de Valores e vão mostrar como é que seria a intermediação dessas negociações. Beleza? Então, meninos, nossa aula é essa, tá? Bons estudos, a atividade será enviada para o grupo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Até a próxima aula.